Uma eventual cassação da chapa Dilma Temer no TSE levaria o Brasil de volta ao ano de 1985, pelo menos na forma como escolhemos o presidente. Senhores membros do colégio eleitoral, acabamos de escrever a linha de um capítulo da vida política brasileira. O contexto é obviamente outro. Há 32 anos, a eleição indireta no Congresso Nacional era sinônimo de esperança pela volta da democracia. Em 2017, os parlamentares podem voltar a escolher o presidente da República após uma inédita cassação da chapa eleita em 2014. Se o TSE considerar que Dilma e Temer tiveram responsabilidade direta em alguma ilegalidade, o PMDBista sai do Palácio do Planalto. A bola estará então com deputados e senadores que terão 30 dias para convocar e realizar a eleição, segundo o artigo 81 da Constituição. Neste período, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ficaria provisoriamente na presidência da República. Mas tudo isso aconteceria depois que todos os mecanismos jurídicos forem esgotados, como lembra o especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo. Caberá recurso de quem tiver sua tese jurídica perdida, vencida no TSE, vai caber recurso ainda pelo próprio TSE, o recurso que nós chamamos de embargo de declaração, pelo menos, e recurso para o próprio Supremo Tribunal Federal. Michel Temer já disse que entrará com recursos em caso de condenação. O TSE e o STF devem manter o PMDBista no cargo até que os mecanismos sejam esgotados. O atual presidente pode ainda concorrer na eleição indireta se os ministros do TSE o condenarem, mas não o punirem com a inelegibilidade. Aliás, na eleição indireta, as regras para a participação são as mesmas. Basta ser maior do que 35 anos, ser filiado a algum partido e ter a ficha limpa. A princípio, réus em ações penais poderiam também se candidatar, como são os casos de Renan Calheiros e Luiz Inácio Lula da Silva. A votação acontece numa sessão conjunta da Câmara e do Senado. O vencedor precisa da maioria absoluta do plenário, ou seja, 298 votos dos 594 congressistas. A última lei que detalha a eleição indireta no Brasil é de 1964, o que provoca dúvidas entre constitucionalistas. No entanto, há uma certeza: essa possibilidade traz economia de tempo e dinheiro ao país. Como nesse final de mandato, a Constituição fala no segundo biênio, não daria tempo? Uma campanha demora 4, 5, 6 meses, até chegar ao dia da eleição. Então não dá tempo e não justifica o gasto de milhões de reais com a organização da Justiça Eleitoral para isso. O especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo, concorda que o processo terá que ser observado de perto pelo TSE e pelo STF. Só depois que as regras forem acertadas que o Congresso poderá começar as articulações para a eleição. Professor Vilar, são as especulações do que realmente pode acontecer, só que esse julgamento que começa amanhã pode de repente ser brecado e só voltar lá na frente, Vamos primeiro repor a história no seu devido lugar, Diferente de outros países da América do Sul, por exemplo, o regime militar brasileiro teve características únicas. Portanto, não é impossível falar ditaduras do Cone Sul. Quem fala isso é ignorante, não sabe do que está falando. Porque na Argentina você não teve em nenhum momento da história, por exemplo, o Videla, vamos pegar o Leopoldo Galtieri, para citar dois, a partir de 76, que foram eleitos pelo Congresso. Eram ditadores. Pinochet, idem no Chile. Paraguai, idem, etc. Não vamos, só falar sem tocar no Uruguai também, tá. O caso brasileiro é um caso sui generis, Houve sempre uma alternância dos governos militares. Então, Castelo Branco foi eleito em abril pelo Congresso Nacional, inclusive com o voto do Ulisses Guimarães, vale lembrar, e do JK, que é então senador por Goiás, que votou no Castelo Branco. Só recordar que o Tancredo Neves se absteve dessa votação, era então deputado federal. Em 67, Costa e Silva foi eleito pelo Congresso Nacional. Em outubro de 1909, o Congresso estava fechado durante quase 10 meses, foi reaberto só para a eleição pelo Congresso Nacional do Emílio Garrastazu Médici. Agora, em 74, 79 e 85, ou seja, nas eleições de Geisel, Figueiredo e Tancredo Neves, foi através do Colégio Eleitoral. O que é o Colégio Eleitoral? O Colégio Eleitoral era formado pelos membros do Congresso Nacional, os deputados federais e senadores, mais representantes das assembleias legislativas. Portanto, o processo que terminou, a última eleição indireta, foi pelo Congresso Nacional a 15 de janeiro de 1985,
1985, né, se extinguiu quando foram restabelecidas as eleições diretas para presidente da República através da Constituição de 1988. E a Constituição, portanto, coloca, se a eleição for anulada no segundo biênio presidencial, a eleição ocorre pelo Congresso Nacional e não pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso, que é formado pelos 513 deputados federais e pelos 81 senadores. Quem pode ser candidato? É absolutamente omisso, tal. A eleição é realizada quando? Também é absoluta omissão, né? Não se sabe nada, porque isso imaginava-se quando foi feito o dispositivo constitucional que nunca seria cumprido. A eleição direta seria caso, página virada na nossa história. Porém, existe essa possibilidade, que é remotíssima que ocorra agora. É remotíssima. Isso não vai ocorrer. Se fosse afirmar peremptoriamente, isso não vai ocorrer porque a conjuntura vai levar, sim, a acertar a Dilma como cabeça de chapa, né? Vai buscar uma jurisprudência. Se inventa jurisprudência. Você tem de um lado ou de outro, né? E vai permitir o presidente Temer ficar até o final do mandato. Tudo professor, indica dentro do plano constitucional que o senhor está levantando, eu achei muito bonito o comentário do Almir Pazianotto no Estadão esse fim de semana, dizendo que é ilusória a convocação de um plebiscito constituinte ou de uma instituição constituinte, porque não há na Constituição nossa nenhum artigo que determine quem e como vai ser a convocação. Não tem. Que, aliás, é lógico, não pode uma Constituição ter um artigo que defina a sua própria destruição. As constituintes que tivemos sempre foram em razão de regime de força. Proclamação da independência, proclamação da república e vem por aí afora. Ok. Então, não se pode falar numa constituinte porque não há um artigo que defina a destruição da própria Constituição brasileira. Achei bonito o comentário de Almir Pazianotto.